Olá, o meu nome é Nathalie e uma história hoje eu vou contar. Há muito tempo atrás, antes mesmo de Jesus vir a este mundo, havia um rei chamado Acabe, que era casado com uma rainha chamada Jezebel. Este rei e esta rainha construíram estátuas de ouro e bronze e adoravam essas estátuas, se curvavam diante delas. Eles acreditavam que estas estátuas era quem fazia chover sobre aquela cidade. Mas naquela mesma cidade morava um profeta chamado Elias, um profeta do Deus Altíssimo. Então, o Deus Altíssimo orientou que Elias fosse até o rei Acabe e dissesse a ele que sobre aquela cidade haveria uma grande seca. Sim, iriam ficar 3 anos sem chover naquele lugar. E então não teria mais plantio. Então Elias foi lá e deu o recado ao rei Acabe. Depois Deus orientou que Elias fosse até a planície e lá ficasse. E Deus iria providenciar o alimento a ele. E não é que todos os dias, durante as manhãs e durante as tardes, um corvo, sim, um pássaro corvo, voava até Elias e levava para ele pão e carne durante muito tempo. Mas a seca tomou conta daquele lugar e Elias não tinha mais água do riacho para beber. Então, Deus orientou que Elias seguisse acampamento. Elias andou para uma cidade um pouco distante. E lá ele encontrou uma viúva. Sim, ela era viúva. O esposo dela havia falecido, mas ela tinha um filho que ela amava muito. E Deus orientou Elias a falar com aquela viúva. Então, Elias viu que a viúva estava pegando alguns gravetos do chão. Então, ele disse: "Ei, mulher, traga para mim um pouco de água." A mulher se voltou para Elias e ia trazer água a ele. E ele gritou ainda mais alto: "Ei, mulher, traga para mim também um pouco de pão." A mulher olhou para Elias e disse: "Eu não tenho pão. A única coisa que eu tenho na minha casa é um pouco de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para fazer um pão para que eu e meu filho possamos nos alimentar hoje e depois esperarmos a morte, porque não tem mais alimento na nossa casa." Então Elias olhou para aquela mulher e disse: "O meu Deus, o Deus de Israel, mandou te dizer que você vá, prepare o pão primeiro para mim e nunca mais irá faltar na sua casa farinha e azeite em sua vasilha, enquanto ainda houver seca neste lugar." E a mulher foi lá e obedeceu à voz do profeta. Preparou o pão, trouxe para Elias, trouxe água e, para sua surpresa, nunca mais faltou farinha e azeite em suas vasilhas. Elias ficou ali junto com aquela mulher e o seu filho. Eles ficaram ali durante toda a seca. Mas, passado algum tempo, o filho da viúva ficou muito doentinho. E ele acabou morrendo. Aquela viúva ficou indignada. "Como assim? Tu és um profeta? Vem aqui e meu filho morre! Por acaso é devido aos meus pecados, aos meus erros e às minhas falhas?" Então, Elias, ao ver o desespero daquela mulher, pegou o filho dela morto e levou até o quarto de cima, aonde ele costumava dormir. E naquele quarto, ele fez uma oração a Deus. Disse: "Deus de amor, Deus de bondade, eu vos suplico, este filho é a única coisa que esta mulher tem. Devolva a ele a vida, devolva a ele a vida, devolva a ele a vida." E Deus atendeu o clamor do profeta Elias. Devolveu a vida sobre aquele menino. A alma dele voltou para o corpo. Então Elias pegou aquele menino nos braços e devolveu para sua mãe.
Aquela mulher se encheu de alegria e ela reconheceu que o Deus de Elias era de fato o Deus verdadeiro, o único digno de toda honra, de todo louvor e toda adoração. E aquela mulher passou a confiar em Deus e adorar o Deus de Israel como o único Senhor de sua vida. E que nesse dia você e eu possamos ter a certeza que nada na nossa vida irá faltar se nós reconhecermos que Deus é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Até a próxima!